I'm Chucky. Wanna play a game? What's your favorite scary movie? Kill for mother. Welcome, Ellie. He'll tear your soul apart. Live or die. Olá e sejam bem-vindos ao Psycho Approved, o podcast que analisa o terror cinematográfico de uma perspectiva psicológica. No episódio de hoje vamos continuar a falar dos Strangers, nomeadamente o novo filme que saiu na quinta-feira passada, dia 16 de maio, The Strangers Chapter 1, o primeiro de uma trilogia de filmes. Eu vi este filme no dia de estreia e vi os filmes anteriores para ir preparado e tenho a dizer que me sinto enganado. Eu mantive-me a par sobre este filme antes dele sair e tinham-nos prometido uma prequela aos filmes originais. O que faz sentido, sendo que, spoiler alert, os estranhos morrem no segundo filme. E o pior de tudo é que o trailer do filme literalmente nos diz: vejam como eles se tornaram nos estranhos. Mas isto não é prequela nenhuma, afinal. O Strangers Chapter 1 é mais uma recriação do filme original. E quando eu digo recriação, é mais uma cópia perfeita, porque tudo o que acontece neste filme, nós já vimos no filme original, na sua maioria. E ainda roubou algumas coisas do segundo filme também. Eles basicamente contam a mesma história, só que com um casal diferente. E pensando bem, eu devia ter percebido que algo não estava bem a partir do momento que eles mencionaram que o filme ia ser sobre um casal num Airbnb isolado na floresta, porque Airbnbs nem sequer eram uma cena em 2008. É impossível este filme passar-se antes dos outros. Also, no fim do filme original, nós temos aquela cena com a Pin-Up Girl a dizer à Dollface no final do filme "It will be easier next time", o que nos leva a acreditar que aquela foi a primeira vez que eles mataram alguém. Logo, não faria sentido este filme passar-se antes desse. Honestamente, depois de ter visto o filme, eu não acredito que esta trilogia vá ter nada a ver com os filmes originais que eu cobri a semana passada. Vão ouvir esse episódio, se ainda não o fizeram. A nova trilogia, do meu ponto de vista, vai ser uma espécie de requel, ou seja, basicamente um remake com alguns detalhes dos filmes originais, mas que não é ligado a eles diretamente. E eu não sou contra remakes, trust me. Quando eu andava a estudar cinema, eu lembro-me perfeitamente de uma situação em que um professor me criticou durante a apresentação de um trabalho só porque eu usei a capa do remake da Carrie em vez da capa do filme original, e eu simplesmente lhe respondi que não entendia o porquê de toda a gente do mundo do cinema ser tão contra remakes, quando alguns acabam por ser até melhores que os originais em certos casos. Naquele caso em específico, eu gostava mais da capa do remake do que do original, da mesma forma que gosto mais do remake do Evil Dead do que do original. Tem a ver com gostos. Mas se há um caso em que eu realmente não acho que havia a necessidade de um remake, é com este franchise. Para que fazer um remake de um filme que ainda está na mente de toda a gente, em que o medo que se sente nesse filme ainda está presente nos dias de hoje, e nada no mundo do cinema mudou assim tanto desde 2008 para ser necessário este remake? E eu não acho que este filme tenha sido mau, atenção. O problema aqui é que é exatamente o mesmo filme que o primeiro, só que com atores diferentes. Eu não considero isto spoilers, portanto, o Strangers Chapter 1 foca-se num casal, protagonizados pelo Froy Gutierrez e a Madeleine Petsch. Para os fãs de Riverdale, a Madeleine fez o papel da icónica Cheryl Blossom, e eu adoro esta atriz, fiquei bastante feliz por a verem algo 100 vezes melhor do que o Riverdale. Eu acho que essa é a parte mais trágica do Riverdale mesmo, porque todos os atores que lá aparecem são excelentes atores. O problema era mesmo a série em si. E agora a carreira deles vai sempre ficar associada a essa série para o resto das suas vidas. Mas ao menos a Cheryl parou um meteor de destruir Riverdale com os seus poderes mágicos. I'm Cheryl Blossom, aka Cheryl Bombshell, which means I need no reasons. I simply am. Feel free to tremble. Eu ainda não acredito que aquela série trouxe 7 temporadas. Mas já chega de Riverdale por agora. A história sobre este casal é que eles estão a fazer uma road trip pelos Estados Unidos, mas o carro avaria em Oregon. Então eles alugam um Airbnb no meio da floresta. E é aqui que os nossos 3 estranhos aparecem. Is Tamara here? E é claro que a Tamara não está. O que acontece a seguir é exatamente o que aconteceu em 2008 com o outro casal. Perseguição, tentam fugir de carro, os estranhos usam a carrinha deles para os impedir, são capturados, amarrados a cadeiras. A Cheryl pergunta porque é que eles estão a fazer isto e a Pin-Up Girl responde "Because you were here". A única coisa que muda é mesmo no final do filme, portanto eu diria que os spoilers só vão começar agora. Considerem isto o vosso aviso. Portanto,
Ao contrário do casal do primeiro filme, que são esfaqueados e morrem, a Cheryl conseguiu contactar a polícia a certo ponto do filme e, antes dos Strangers a matarem, eles ouvem as sirenes à distância e vão-se embora. Portanto, a Cheryl sobrevive, é levada para um hospital e durante uma mid-credit scene desnecessária, eles mostram que o Homem da Máscara a seguiu. O filme não é o pior filme de 2024, especialmente porque temos Night Swims e Imaginaries à mistura, mas eu sinto-me muito traído pela publicidade feita para este filme. Se eu não tivesse recebido a informação que recebi antes do filme e me tivessem dito que era um remake, eu provavelmente não teria criado o tipo de expectativas que criei para este filme. É que os Strangers originais é um dos poucos filmes que realmente me consegue perturbar, então eu tinha expectativas muito elevadas para este. Eu queria descobrir mais sobre quem estes três são. Sim, porque essa foi outra mentira. Antes do filme sair, eles tinham dito que esta nova trilogia ia revelar as origens dos estranhos e íamos de saber quem eles são e porque é que fazem o que fazem, e isso também não aconteceu. É assim, eu compreendo, é uma trilogia e eu imagino que os próximos 2 filmes são os que realmente vão fazer isso e que este serviu só para montar o cenário, mas era mesmo necessário. To do a remake of just The Strangers would be lame, so they wanted to do something different. Also, eu vou já assumir que os estranhos são uma das personagens que nós conhecemos ao longo deste filme, porque no início o casal chega a uma terrinha isolada, conhecem alguns dos habitantes e se eu tivesse de apostar, a Dollface é a rapariga que os conduziu até o Airbnb e o Homem da Máscara e a Pinup Girl são o casal que eles conheceram no restaurante que estava casado há 2 anos. Tipo, eu acho que é bastante óbvio e espero que haja um twist qualquer, mas estas são as minhas previsões para as identidades destes 3. Porque é que eles atacaram este casal? I have no idea, mas de certeza que vamos descobrir nos próximos 2. Porque este filme deixa de parte aquilo que tornava os Strangers originais tão aterradores. Eles cometiam atos criminosos sem motivo e neste filme aqui claramente eles querem se vingar agora da Cheryl por ela ter sobrevivido, portanto é um filme completamente diferente nesse aspecto. E aquelas personagens não iam ser apresentadas só porque sim. Dito isto, de acordo com algumas reviews que eu li, eu sinto que estou na minoria ao não ser fã deste filme. E eu entendo perfeitamente as pessoas que gostaram. A ideia de 3 estranhos invadirem a tua casa à meia da noite, quando estás sozinho para te tentarem matar, é aterrador. É algo que qualquer pessoa que já tenha morado sozinha compreenda. Mas, still, o Strangers original já contou esta mesma história. A única coisa que eu gosto mais neste filme do que no original é o casal principal. Porquê? Porque no filme original o casal era demasiado melodramático. E o casal deste filme é muito mais credível e a química entre os atores é muito maior. Para mim, foi o que salvou o filme. Mas eles copiam tanto o filme original em todo o resto que até trazem de volta os miúdos Mormons que andavam a distribuir panfletos no primeiro filme, que perguntam à Dollface, Are you a sinner? E adivinha o que eles fazem neste filme? Exatamente o mesmo. Are you serious? Eu? Uma coisa é reutilizarem as frases de marca dos Strangers, como Is Tamara here? Is Tamara here? Is Tamara home? Is Tamara here? No. I think you have the wrong home. Okay. E Because you were home. Because you were home. Why not? Because you're here. Agora, os Mormons, a sério? Why? E tendo em conta que este é o primeiro filme de uma trilogia, apesar de eu não ter gostado da forma como o fizeram, eu ainda estou curioso para ver onde é que os outros 2 vão parar, só porque sou fã dos Strangers. Mas eu não sei se este primeiro filme nos deu material original suficiente para manter toda a gente que o viu interessada nos próximos capítulos. Pelo menos agora eu entendo porque é que o realizador quer lançar uma versão de 4 horas desta trilogia em que a audiência vê os 3 filmes seguidos, porque eu sinto mesmo que preciso de ver os 3 filmes em conjunto para perceber a necessidade deste filme sequer existir. It'll be re-released as one movie because we want to see what the audience is going to think about going to see a horror movie that is 4 hours long. No, God! Então, últimas palavras em relação ao Strangers Chapter 1. Em termos técnicos, eu concordo que este filme está melhor que o original, mas não muito na realidade. Acho que o que me manteve entretido o filme inteiro foi a atriz principal.
porque eu sempre gostei dela desde Riverdale e ela faz um excelente trabalho. Só que em termos de originalidade, este filme falha por completo. Mas pronto, eu ainda tenho esperança nos outros dois que vão sair, portanto não vou dizer que não devam ver este filme. Eu não diria que ir vê-lo ao cinema deva ser uma prioridade, mas recomendo que pelo menos o vejam em casa. Porque até acaba por ser melhor de certa forma, visto que é um filme sobre invasão domiciliar. E lá está, não há nada de errado com este filme em termos técnicos, o problema foi mesmo o facto de ser algo que já foi feito, e que foi feito não há muito tempo atrás, e melhor ainda por cima. E não era de todo aquilo que nos tinha sido prometido, uma prequela que ia revelar a história dos estranhos. E outra parte que eu acho bastante engraçada é que, em termos de terror, eu nem sei sequer se categorizava este filme como tal. Mistério? Ok. Sim. Thriller? Ok, também. Mas terror? I don't see it. Se fosse necessário dar um rating a este filme, de 1 a 10 eu era capaz de lhe dar um 4. As personagens foram interessantes o suficiente. O casal principal foi interessante o suficiente. Fiquei curioso em relação à cidade em que eles foram parar no início do filme, apesar de não nos terem dado absolutamente nada sobre as personagens que aparecem nessa cidade. E tudo o resto já vi antes. É que já é mau o suficiente quando tu vês um filme de terror e dizes eu já vi isto em filme X. Mas é pior ainda quando estás a ver um filme que faz agora parte de um franchise e dizes eu já vi isto no filme original deste franchise. Há formas e formas de fazer remakes e, na minha opinião, esta é a forma errada. Hello? Is Tamara home? Who? Tamara. Think you have the wrong number. Oh, I'm sorry. Obrigado por se juntarem a mim esta semana. Eu sei que este episódio foi um pouco mais negativo do que os outros. Para aqueles que me seguem desde o início sabem que eu geralmente tento não ser demasiado negativo, porque sinto que já existe demasiada negatividade na internet nos dias de hoje e eu não quero ser parte do problema. E neste caso eu adoro o elenco do filme e acho que eles fizeram um trabalho fantástico com aquele que lhes foi dado. Simplesmente sou um fã do franchise e quero que seja o melhor possível. Mas still, é uma questão de gostos. Só porque esta é a minha opinião não significa que vá ser a tua. E a melhor maneira de tirarmos conclusões é vendo o filme e julgarmos por nós mesmos. Mas digam-me nos comentários ou nas minhas redes sociais o que é que acharam do filme. Concordam com a minha opinião e acham que o filme não trouxe nada de novo? Ou discordam completamente e acham que este filme é melhor que o original? E já agora, se gostaram, por favor expliquem-me porquê. Porque eu também quero muito gostar deste filme e não estou a conseguir. Aliás, eu provavelmente não vou cobrir o capítulo 2 desta trilogia assim que ele sair. Eu acho que vou esperar pelo terceiro filme para poder ter uma melhor ideia da visão do realizador. Mas quem sabe, pode ser que eles até nos surpreendam o suficiente com o segundo filme e eu faça um episódio sobre ele. Se puderem apoiar o podcast e interagir com a plataforma em que me estão a ouvir, eu agradecia imenso. E volto para a semana para analisar mais um filme que saiu este mês, o Tarot, baseado num livro de 1992 chamado Horoscope. Portanto, por hoje é tudo. Obrigado por me ouvirem. And this message was Psycho Approved. Hello? Is Tamara home? Still the wrong number.